crianças, tudo bem? Então, hoje a tia Kai vai contar pra vocês duas histórias. Hoje a aulinha vai render. São duas histórias. A primeira de um personagem que obedeceu à vontade de Deus e a segunda de uma pessoa que não obedeceu à vontade de Deus, né? A primeira história que eu vou contar pra vocês é a história de Noé. Quem que foi Noé? Noé foi o cara que vivia numa cidade onde praticamente todo mundo desobedecia à vontade de Deus, né? Noé e a sua família eram as únicas pessoas que, quando Deus olhava para aquela cidade, Deus via pessoas boas. Quem que eram essas pessoas? Era Noé e a sua família. Então Deus decidiu assim: eu vou limpar a terra. Eu vou mandar uma grande chuva para mim poder limpar a terra de toda essa maldade. Aí, o que aconteceu? Deus falou para Noé para ele construir uma arca. Olha aqui, ó. Para ele construir uma arca bem grandona que cabesse o quê? A família de Noé e um casal de cada espécie. Então, tinha lá um casal de leão, de camelo, de girafa, de tucano, de passarinhos. Tinha vários animais e era sempre um casal, né? Tinha também o urso, a zebrinha, o cachorro, o elefante. E ele fez essa arca. E ele obedeceu aquilo que Deus tinha pedido. E o que aconteceu? Ele colocou todos esses animais na arca e também a sua família. E durante 40 dias e 40 noites choveu. Choveu muito, 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 até que toda essa água, toda essa chuva cobriu as montanhas. Não sobrou mais nada na terra. A terra virou um grande mar, uma grande praia. Então, depois de passar esses dias, Noé pegou uma pomba e soltou essa pomba. E a pomba não voltou. Aí o que ele percebeu? A pomba está em segurança, porque senão ela teria voltado. Então, depois que a terra secou, aquela água foi indo embora, depois que desceu tudo, Noé soltou os animais foram embora, né? E Deus falou bem assim: eu não vou mais inundar a terra, eu não vou mais destruir a terra com chuva. E a marca da minha promessa é o arco-íris. Então, toda vez que a gente olha para o céu e vê um arco-íris, a gente tem que lembrar que é uma promessa de Deus, que ele colocou o arco-íris no céu para lembrar a gente que ele não vai mandar mais chuva para destruir a terra, que é para mostrar a sua fidelidade. Porque como Noé obedeceu à vontade de Deus, Deus foi lá e cuidou de Noé e de todos os animais que estavam na arca, né? Aí agora eu vou contar outra história para vocês de um homem que estava com medo. Esse homem se chama Jonas. E o que acontece com Jonas? Olha aqui, ó, Jonas. Ele é um homem que ele servia a Deus. Só que Deus uma vez pediu para ele ir para uma cidade. E essa cidade era chamada de Nínive. E Deus falou assim: vai lá para Nínive e fala para aquelas pessoas que elas estão fazendo coisas erradas. Tudo o que elas fazem não agrada o meu coração. Mas ele foi? Não foi. Ele estava com muito medo daquelas pessoas, porque eram pessoas malvadas, né? Eram pessoas más. E ele foi para o outro lado. Ele decidiu pegar um barco e ir para a cidade de Tarsis. Mas ele não tinha que ir para Tarsis. Deus mandou ele ir para Nínive. E ele foi para o outro lado, que é a cidade de Tarsis. E ele estava lá no barco, indo embora, e ele decidiu se esconder de Deus. Mas como é que dá para se esconder de Deus? Não dá, né? Deus sabe de tudo e de todas as coisas. Então Jonas se foi para o fundo do barco, lá embaixo do barco, e decidiu ficar lá, escondido de Deus. Até que começou a chover. E soprar um vento forte, muito forte. E o barco começava a ir para um lado, para o outro, para um lado e para o outro. E todas as pessoas que estavam naquele barco começaram a ficar com medo, porque elas não sabiam o que estava acontecendo. Porque aquela chuva,
aquele vento forte começou do nada. Então, Jonas percebeu que aquele temporal era porque ele tinha desobedecido Deus. E ele foi e falou para as pessoas que estavam no barco: a culpa é minha. Deus está bravo comigo porque eu desobedeci ele. Me joguem no mar. E aquelas pessoas ficaram assustadas, né? Mas elas estavam com tanto medo que elas jogaram Jonas no mar. E quando Jonas caiu no mar, apareceu uma baleia gigante que engoliu Jonas. E Jonas ficou dentro da baleia. E dentro da baleia, Jonas conseguiu orar a Deus. E o que ele fez? Ele pediu perdão a Deus porque ele tinha desobedecido. Ele pediu uma nova chance para Deus. Então, a baleia foi perto lá da praia, assim, ó, da cidade de Nínive, que era onde? Aonde Jonas tinha que ter ido. Então, quando Jonas saiu da baleia, conseguiu escapar, ele percebeu que ele estava na cidade de Nínive e contou para as pessoas o que tinha acontecido com ele. E todas as pessoas que estavam praticando aquelas maldades perceberam que elas estavam erradas. Então, com esse testemunho do Jonas, né, que ele tinha errado e que depois Deus perdoou ele, né, depois de ter provocado aquele temporal, as pessoas decidiram obedecer a Deus. Então, o que a gente consegue perceber aqui? A gente tem que obedecer a Deus porque ele sempre honra, né? Tipo, por exemplo, ó, ele cuidou da família de Noé e também dos animais, né, quando estavam na arca durante aquela chuva forte. E quando a gente desobedece a Deus, ele fica triste. Ele tem que tomar uma decisão, né? Deus, ele é um juiz correto, ele é justo. Então, sempre que a gente faz alguma coisa errada, a gente tem que o quê? Pedir perdão para Deus, porque ele é fiel, ele nos perdoa. Então, assim como Jonas se arrependeu, e Deus viu que o arrependimento dele era verdadeiro, não era de mentirinha, Deus foi lá e cuidou dele para que ele conseguisse sair a salvo da baleia e cumprisse aquilo que Deus queria no começo, que era que ele fosse falar do evangelho na cidade de Nínive. Amém? Beijo!